Neste vídeo vamos ver de uma forma relativamente simples como é que o sistema de sessões funciona em Laravel. Vamos relembrar muito rapidamente então o que é este conceito das sessões. Quando um usuário entra dentro de um website e faz o seu login, é natural que se abra um sistema de sessões. O que as sessões são? A sessão basicamente é um mecanismo que permite, entre outras funcionalidades, inserir dentro desse pacote chamado session, ou sessão, um conjunto de variáveis que se irão propagar ao longo da nossa aplicação enquanto o usuário a estiver a utilizar. Nós já verificamos que a transferência de informações ou de valores de variáveis entre páginas pode por vezes ser um bocadinho perniciosa, um bocadinho difícil. Através do mecanismo de sessões, nós podemos, por exemplo, usá-lo para transportar informações. Vamos, por exemplo, supor que nós queremos que o nome do nosso usuário seja apresentado em todas as páginas privadas, aquelas que estão dentro da nossa aplicação e que só são acessíveis depois de fazer o login. Ora, se nós queremos que esse valor seja apresentado em todas as páginas, obviamente que não faria sentido estar em cada uma das páginas, ir à base de dados, ler as informações sobre o usuário, etc. Aliás, porque nós teríamos também que perceber qual era o ID do usuário que tinha feito o login. Então, normalmente o que acontece é, quando nós fazemos o procedimento de login, abre-se de imediato uma sessão e são colocados lá determinados valores. Neste caso pode ser, por exemplo, o nome do usuário e o seu ID. Para quê? Para que sempre que nós façamos qualquer tipo de operação na nossa aplicação, nós possamos guardar na base de dados registros que fiquem associados a esse usuário. Okay? Ora, como é que o Laravel funciona nesta circunstância? Bom, de facto as sessões têm vários tipos de aproximação, podem ser utilizadas de várias formas. Com certeza já ouviram falar em cookies, que são pequenos fecheiros que são guardados no lado do cliente, neste caso no nosso computador, para definir tempos de duração de sessões, etc. As sessões podem ser acedidas através de um mecanismo de base de dados, mas eu aqui, neste vídeo concreto, eu vou explicar a forma que eu penso ser a mais fácil, a mais simples de colocar as sessões a funcionar. Se nós formos aqui à documentação do Laravel e formos aqui ao Basics, vamos encontrar aqui uma secção relacionada com Session. E as sessões estão aqui explicadas. Portanto, o que é que ele explica aqui na introdução? Ele diz que, uma vez que as aplicações de Hypertext Transfer Protocol, o HTTP, as aplicações web, são stateless, isto é, não têm nenhum estado de permanência, portanto elas terminam quando nós saltamos de uma página para a outra. O mecanismo de sessões providencia um método de nós guardarmos informação acerca about the user, neste caso acerca do utilizador, mas não só, pode ser de várias outras coisas, across multiple requests, isto é, ao longo de várias páginas, okay? Sendo que os requests aqui serão as várias páginas. Então, esta é uma das principais características das sessões, é nós podemos lá colocar informação que depois podemos usar nas diferentes páginas que vamos visitando. Ora, o Laravel vem acompanhado de uma variedade de backends para sessões, como eu tive a ocasião de referir. Aliás, nós temos aqui using the session e depois temos aqui retrieving data, storing data, flash data, etc., deleting data, tudo isso. Mas temos aqui os driver prerequisites e temos a configuration e nós vamos passar muito por cima disto. Porquê? Porque existe aqui, por exemplo, gravar sessões na base de dados, que é algo que é muito característico nas aplicações mais robustas. E que de certa forma também previne um pouco aquilo que se chama o session hijacking, portanto alguém usar scripts que permitem roubar variáveis de sessões, etc. Mas temos aqui como ir buscar informação à base de dados se nós estivermos a usar sessões com base de dados, etc. Mas há aqui uma muito interessante que está aqui meio escondidinha, que é the Global Section Helper. O Global Section Helper permite-nos automaticamente utilizar, como eu costumo dizer, out of the box, um mecanismo que existe, uma classe que tem métodos estáticos também, chamada Session. Okay? Nada mais simples do que isto. Ela pode também estar associada aos requests. Ora, nós temos que começar a perceber os requests de uma forma muito interessante. Porquê? Quando regressamos aqui ao nosso controller, nós temos aqui algumas funções que não têm aqui aquele parâmetro do request. Mas na prática o que acontece de facto é que existe sempre um request em cada uma delas. Sendo que esse request pode ser do tipo GET ou do tipo POST.
de uma forma geral. Nós utilizamos normalmente aqui o request quando estamos especificamente a utilizar métodos que vão ser fruto de chamamentos através de mecanismos de POST. Neste caso, quando submetemos formulários. Submetemos um formulário, estamos a usar o método POST e aí é obrigatoriamente necessário usar aqui a classe request porque vêm dados preenchidos desse formulário. Quando nós não estamos a preencher formulários e estamos a visitar páginas, normalmente nós não usamos o request. Ora, um dos mecanismos que aqui diz que pode ser utilizado para as sessões é de facto recorrer ao request. No entanto, para que este request dentro da nossa lógica do código do controlador possa ser executado, ele terá que existir aqui como parâmetro, ok? Nós nem sequer vamos experimentar a fazer isso. Vamos utilizar as sessões diretamente fora da caixa, portanto, ou melhor, dentro da caixa. Elas já existem aqui. Ora, como é que nós fazemos para utilizar as sessões? Bom, nós queremos abrir uma sessão aqui, em vez de termos o OK, vamos aqui abrir uma sessão. E neste caso, vamos aqui colocar até um comentário, criar ou abrir sessão de usuário. O que é que vai ser criar a sessão do usuário? Vai ser colocar pelo menos um valor dentro da sessão, para que ela exista. Uma sessão passa a estar ativa a partir do momento em que tem pelo menos uma variável, ou um valor. Okay? Então, para nós fazermos isto, nós vamos ter que colocar aqui session, e vamos colocar assim, put, e agora vamos dizer aqui, como dois parâmetros, qual é o nome da variável que nós queremos lá colocar. Pode ser, por exemplo, uma variável chamada chave. Ok? Chave. E dizer aqui que o seu valor se chama validade. Por exemplo. Da mesma forma que nós poderíamos ter aqui session, put, e ter aqui uma chave chamada id usuário, e colocarmos aqui usuário, porque vinha dali, usuário. Poderíamos ter também session, put, usuário, e teríamos agora aqui usuário, usuário. Ok? Portanto, nós estávamos aqui a utilizar a sessão para ir acrescentando valores que estão relacionados com as informações que nós fomos captando ao longo deste processo. Certo? Neste caso, o que é que eu estou a dizer aqui? Bom, basicamente eu estou a dizer que, ok, há um usuário que entrou e esse usuário vai ter um valor chamado chave e é validado. Como eu poderia colocar aqui, por exemplo, login e sim. E para mim este mecanismo, ou a existência desta variável aqui dentro da sessão, é suficiente para eu agora analisar se o usuário está ou não está logado. Não é suficiente para eu apresentar o seu nome, porque para isso eu deveria colocar cá este tipo de informações. Mas neste momento, como nós não estamos interessados em fazer isso, ou pelo menos, vamos deixar ficar aqui o usuário, pelo menos, ok, iremos apresentar o seu nome, certo? Mas não seria obrigatório. Para eu verificar, basta que exista pelo menos um valor. Ora, o que é que nós fazemos agora então a seguir? A partir do momento em que nós fizemos aqui a execução do login, eu vou definir a sessão e vou redirecionar a minha view. Neste caso vou redirecionar o fluxo do meu código. Mas eu vou apresentar que página? Não faz sentido apresentar a página de login, correto? Não faz sentido apresentar a página para a criação do novo usuário e muito menos também para recuperar a password. Então aqui já estaremos a falar de ir para uma área que está reservada a quem tem o seu login feito. Então o que nós vamos fazer aqui é o seguinte, nós vamos aqui aos nossos resources, nas views, e vamos criar aqui uma view, um novo fecheiro, chamado aplicação.blade.php. Esta seria a página da nossa aplicação. A esta página só vai poder ter acesso quem estiver com o seu login feito, e neste caso, portanto, quem tiver com uma sessão ativa. Okay? Ela vai ter aqui um extends, neste caso layouts.app. Ok, vamos colocar isto como deve ser, e vamos colocar aqui uma section, conteúdo, eu penso que é assim que ela se chama, end section.
E esta parte do conteúdo é aquilo que estará aqui, ok? Certo? É o conteúdo que aqui está. O que é que nós vamos colocar aqui? Bom, vamos colocar aqui simplesmente um parágrafo a dizer neste momento estou cá dentro. Estou dentro da aplicação, ou seja, estou cá dentro. Ora, obviamente que para esta aplicação, ou melhor, para acedermos a esta página, nós temos que definir uma route, ok? Neste caso concreto, eu vou fazer uma coisa mais interessante. Eu vou criar aqui um novo controller. Neste caso será o controlador para a aplicação. Este foi destinado aos usuários. Agora vou criar um controller para a aplicação. Vamos lá ver então se nós damos com o gatilho disto. Então vamos aqui ao terminal. Ok, estamos dentro da nossa pasta. PHP Artisan make controller aplicação controller. Ok? Portanto, estamos a criar um controller que se chama aplicação controller. Ok, está criado. Vamos regressar então aqui ao nosso código e vamos verificar então que temos aqui já o aplicação controller. E o aplicação controller está precisamente à espera que eu lhe coloque aqui um conjunto de funções. Nomeadamente, por exemplo, a função que é mostrar a primeira página. Então vamos colocar aqui a public function. Apresentar página inicial. Ok? O que é que este apresentar página inicial vai na prática fazer? Vai simplesmente retornar aqui uma view. Okay? Vai fazer aqui return e vocês já vão perceber porque é que eu deixei ficar ali mais espaço. Return view. E agora, o que é que ele vai devolver? A aplicação. Não precisamos de colocar o blade.php, já sabem como funciona, certo? No entanto, há que terem atenção ao seguinte, esta view só pode ser devolvida se existir uma sessão. Caso não exista a sessão, o que é que deverá ser apresentado? Bom, é o formulário de login, ok? Então vamos ter que colocar aqui, verifica se a sessão está ativa. Se não houver sessão ativa, então esqueçam. Como é que nós podemos verificar se uma sessão está ativa? Se ela contém valores. Ora, quando nós fazemos aqui o login, nós colocamos aqui a expressão login, independentemente do valor que ali esteja. Podia ser um 1, um 0, podia ser João, António, Joaquim, ou Viseu, ou Porto, ou São Paulo, não importa o que é que seja. Mas temos aqui login e temos sim. E para além disso até temos o usuário. Então o que nós vamos fazer aqui é o seguinte. If session as, eu já explico o que é que isto é, login. Então, o que é que ele iria fazer? Bom, se session não tem uma chave chamada login, ou uma variável chamada login, então o que é que ele vai fazer? Ok, não vai permitir ver a aplicação. Ele vai fazer um return, redirect, vai devolver a aplicação à sua origem. E no caso concreto da origem, já lá vamos mexer, nós vamos ter que verificar se de facto a sessão estava aberta ou não. Claro que não estando aqui aberta também não estará na origem e ele terá que apresentar o formulário. Só depois então aqui é que ele apresenta o, vamos chamar assim, o interior da aplicação. Ora, vamos definir aqui a nossa route. Então para isto vamos aqui ao, neste caso, routes web e vamos definir aqui routes interior da aplicação. Então neste caso vamos colocar aqui route get. O que é que nós vamos chamar aqui? Por exemplo, aplicação index, ok? Por exemplo, entrada. O que é que nós vamos colocar aqui como parâmetro? Aplicação controller arroba, e agora vamos colocar aqui apresentar página inicial. Ok? Ora, reparem então no seguinte, eu tenho aqui aplicação index. Ok? Se eu não colocasse aqui este mecanismo, eu vou agora selecioná-lo todo e vou colocá-lo aqui como sendo um comentário. Ok? E portanto, o que é que vai acontecer aqui naturalmente? Se eu vier aqui à minha aplicação e colocar aqui /aplicação index
que vai acontecer é, estou cá dentro, ok? Entrei dentro da aplicação sem passar por nenhuma fase de login. No entanto, se eu aqui voltar atrás e gravar, o que é que vai acontecer? Se eu tentar entrar aqui na minha route, ele dá-me aqui este fatal error. Ora, este fatal error tem a ver com uma circunstância extremamente simples. É que ele diz que a classe app HTTP controllers session não foi encontrada. Ora, de facto, a forma mais fácil de nós colocarmos isto dentro do nosso controlador nem sequer é com esta extensão toda que aqui está. Bastará fazermos o seguinte. Vamos aqui, neste caso, aqui a aplicação controller, vamos colocar aqui use session. Ok? Bastará colocarmos isso. Uma vez que nós vamos ter que usar também as sessões no controle dos usuários, já lá vamos ver como, okay? Eu vou colocar aqui use session. Lembram-se de eu ter colocado aqui, ok, vamos primeiro testar e já voltamos ali. Ok, vamos aqui regressar. Ora, se eu agora colocar aqui a aplicação index, repare o que é que acontece, ele continua a dizer que há aqui um erro, porque há aqui um redirect que não está a funcionar, ok? Ele diz call to undefined function, controlas HTTP, redirect, ok? Há aqui qualquer coisa que não está a funcionar corretamente. Porquê? Porque nós temos aqui, estamos a usar este controller, mas aqui a aplicação desconhece a existência daquele controller, ok? Ele desconhece a existência daquele controller. Então, nós vamos ter que ok, vamos ver aqui se é isso que acontece. Não é exatamente isso que está a acontecer. Ok, vamos aqui devolver aqui a precedência, ok, tranquilo. Vamos aqui colocar a aplicação index e ele vai dar aqui um erro, ok, há aqui qualquer coisa de errado, ele diz que no aplicação controller linha 15 há aqui um erro, ok, vamos ver qual é o erro. Na linha 15, ok, eu pus aqui HTTP redirect, eu peço desculpa, redirect, ok, eu penso que não, ok, não é assim, eu peço desculpa, redirect, certo, não, está correto, eu estava aqui a olhar para outra circunstância, que normalmente a forma mais fácil de colocar até é assim, ok? Nós colocamos assim porquê? Porque é uma linha apenas que terá que aparecer aqui dentro de todas as funções que forem aqui criadas, porque ninguém pode ultrapassar, ninguém pode entrar dentro de um método destes sem se verificar isto. O redirect aqui está correto, ok? O que estava errado era o HTTP redirect. Ora, vamos verificar então aqui novamente se isto funciona ou não. Ok, cá está. Reparem o que é que acontece quando eu tento colocar aqui a aplicação index. Como eu não fiz o login, ele automaticamente volta para os dados do usuário. No entanto, há aqui, ou melhor, para o formulário de login. No entanto, há aqui um aspecto que é importante e que é o seguinte. A determinada altura do desenvolvimento deste exercício, eu coloquei aqui esta lógica do código. Isto é, quando nós fôssemos falar sobre sessões, eu teria que verificar se a sessão estava ativa. Caso a sessão estivesse ativa, ele entrava na aplicação. Caso não estivesse ativa, ele apresentava aqui o login. Ora, eu vou fazer exatamente isto. Vou aqui, neste caso, à minha aplicação, e na parte do index eu vou fazer o seguinte, eu vou escrevê-lo aqui do topo. Neste caso, if session, e nós aqui já temos as sessões a serem utilizadas ali, if session as login, isto é, se ele tem ou não o login, nós aqui vamos colocar pela negativa, se ele não tem o login feito, o que é que ele vai fazer? Return. E agora vamos fazer o seguinte, nós temos aqui um método que mostra o login, que é o frm login, então podemos colocar aqui this e formulário ou frm login, ok? Portanto, vamos dizer que queremos executar dentro desta classe que aqui está, que é o usuários controller, queremos executar esta função que retorna a view do login. Caso contrário, else, significa que já existe então uma sessão aberta. O que é que nós vamos fazer? Eu vou apagar aqui isto tudo para limpar. Nós vamos colocar aqui que ele vai entrar dentro da aplicação, ok? Então vamos colocar return view aplicação, que é o nome da nossa view da aplicação, ok? Agora está correto.
Certo? Ok, vamos então testar aqui o nosso mecanismo, portanto ele aqui vai sempre verificar se existe sessão. Se não existe, apresenta formulário de login. Ok? É isto que vai acontecer. Vamos então testar aqui. Vamos verificar se é isso que acontece. Ok, estamos aqui. Certo, eu vou tentar aqui entrar dentro da aplicação. A aplicação index. Ok, não existe. E portanto, como podem verificar, o meu mecanismo aqui está a funcionar corretamente. Isto é, quando eu entro no meu sistema, como não existe sessão aberta, ele apresenta-me então um formulário. Vamos entrar aqui no João AAABBB. Entrar. Ok? E ele fez a execução do código e não me apresenta rigorosamente nada. Ok, vamos verificar então o que é que aconteceu aqui. Ele criou a sessão, mas depois daqui não fez rigorosamente mais nada. O que é que ele tem que fazer aqui? Bom, ele tem que redirecionar o fluxo do meu código para aquela aplicação. Então, vamos fazer aqui um return, redirect, e o que nós vamos colocar aqui, neste caso, é, por exemplo, se nós quisermos, regressar à raiz da nossa aplicação. E porquê? Porquê é que nós podemos regressar à raiz da nossa aplicação? Bom, por uma razão muito simples. É que na raiz da nossa aplicação, que é esta aqui, o index, que está aqui nas routes, ok? Ele vai verificar se a sessão existe ou não. E se a sessão existe, ele vai para a aplicação. Vamos testar então este mecanismo para ver se ele funciona. Ok? Vamos aqui então regressar. Ok? Ele aqui já terá a sessão aberta. Vamos verificar o seguinte, ele já tem uma sessão criada. Eu não fechei o meu browser. Vamos aqui tentar entrar dentro, ou melhor, vamos até entrar dentro da raiz da nossa aplicação. Ok? E reparem como ele já diz, eu estou cá dentro. Certo? Ok, vamos fazer o seguinte, eu vou fechar o browser. Fechei o browser e, portanto, encerrei a sessão. Vamos abrir novamente o browser, ou neste caso vamos fazê-lo de uma forma diferente, que é através do Laragon, clicar com o mouse direito, vamos aqui a www e vamos aqui ao sistema de usuários. Ok? O que é que ele vai fazer? Ok, forbidden, porquê? Porquê? Há aqui um problema qualquer com o nosso sistema. Vamos aqui parar. Ok, vamos aqui iniciar tudo novamente. Vamos aqui refrescar isto. Ok, e o sistema não está a querer funcionar. E vamos aqui testar novamente. Eu por aqui, eu acho que ele está a abrir aqui com uma porta diferente. Aqui vamos colocar sistema usuários e ele vai abrir aqui desta forma. E nós não precisamos desta forma. Eu penso que desta forma lá está. Ora, ele continua a dizer que estamos cá dentro, o que quer dizer que a sessão continua ativa. A única forma de nós encerrarmos a nossa sessão é fazendo um logout. Ora, nós vamos parar agora aqui o vídeo porque ele já vai demasiado extenso e no próximo vídeo vamos concluir este mecanismo das sessões. Porquê? Porque dentro da nossa aplicação nós vamos apresentar aqui os dados do usuário, a dizer estou cá dentro, o meu nome é tal, e estamos aqui com os dados da sessão e vamos deixar ficar um espaço para o logout, ok? Quando nós clicarmos em logout, o que é que ele vai fazer? Vai deitar fora a sessão, ok? Vamos ver como é que se faz através do método flush. Ele vai limpar a sessão e a partir do momento em que ele limpa a sessão e redireciona novamente para o início da nossa aplicação, como está aqui, o que é que vai acontecer? Bom, ele vai pura e simplesmente verificar que a sessão não existe e vai apresentar novamente o quadro de login. Se gostou deste vídeo, deixe o seu like. Deixe o seu comentário ou sugestão, que serão sempre objeto de resposta. Se entende que o conteúdo do canal é interessante, partilhe nas redes sociais para que o canal possa crescer.